Na aula anterior, a gente relembrou um pouquinho sobre ploidia e sobre a estrutura dos cromossomos. Agora, com esses conceitos bem fresquinhos na mente, vai ficar bem mais fácil para você entender as etapas do processo de divisão celular. Hoje, a gente vai falar sobre a mitose. Então, vem comigo que é depois da vinheta. Os processos de mitose e de meiose são fundamentais para garantir o ciclo de vida dos organismos. A mitose é o processo de divisão responsável pela manutenção da ploidia e do número de cromossomos. Isso significa que quando uma célula sofre mitose, ela forma duas novas células que têm o mesmo número de cromossomos. É por isso que o material genético precisa se duplicar antes de se dividir. O símbolo da mitose é E fatorial e ele tem esse símbolo por ser uma divisão chamada equacional. A mitose ela tem diversas funções. Por exemplo, é a partir da mitose que os organismos crescem. O crescimento de um organismo não se dá pelo crescimento do tamanho da célula, e sim pelo número de células. Então, essa proliferação celular faz com que os organismos cresçam, mantendo as suas células com um número adequado de cromossomos, que é aquele relacionado com a espécie. Outra função da mitose é repor células que são perdidas. As nossas células passam por ciclos de vida e algumas delas têm um ciclo muito rápido, morrem muito cedo. Para que o organismo como um todo não morra, mantenha-se vivo, essas células precisam ser repostas a todo momento. E é aí que entra a mitose, a manutenção desse tecido, a proliferação dessas células desse determinado tecido. A gente também perde célula por acidente, então a gente se corta, a gente se rala, a gente perde células que são lesadas por algum motivo. Essas células também precisam ser repostas e elas também passam pelo processo de mitose. A mitose ela ainda é responsável pelo processo de reprodução dos seres unicelulares. As bactérias, por exemplo, que são unicelulares, para se reproduzir, ela faz simplesmente a divisão da sua célula, nada mais é do que um processo de mitose. E os organismos que são haploides, eles produzem gametas também por mitose. Então é um processo de divisão que tem uma série de funções dependendo do tipo de ser vivo que a gente está falando. Então vamos lá, bora aprender direitinho quais são as etapas da divisão celular. Como a gente falou anteriormente, as células podem sofrer mitose e meiose. Hoje a gente vai detalhar o processo de mitose. Então vamos entender passo a passo como que acontece o processo de mitose. Nós já falamos sobre o processo de intérfase, sobre a fase de intérfase, que acontece basicamente a duplicação do material genético. Então nós vamos começar a nossa mitose, obviamente com o material genético já duplicado. Repara comigo, essa célula apresenta dois pares de cromossomos. Se eu tenho cromossomos pareados, eu tenho células diploides, certo? Representadas por 2N. E quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então ela é uma célula diploide com 4 cromossomos, por isso uma célula 2N igual a 4. Então vamos lá, a gente vai começar com a primeira etapa da mitose, que é a prófase. Na realidade, tanto a mitose quanto a meiose passam por essas mesmas fases de divisão, que são prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é a primeira delas. Tem uma dica para a gente lembrar da sequência, que é a frase "prometa a Ana telefonar". Então, se você prometer que vai telefonar para a Ana, você não vai esquecer mais dessa sequência dos processos de divisão celular, tá? Então, vamos lá, gente. A prófase, ela é a primeira fase, né? O primeiro momento da divisão, depois da intérfase, e ela é caracterizada por uma série de situações que eu vou tentar explicar melhor para vocês. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui nesse momento? Os cromossomos, eles vão começar o seu processo de condensação, que também é chamado de espiralação.
Mas Flávia, por quê? Bom, gente, é o seguinte, a gente está fazendo uma divisão de célula. Quando a gente divide a célula, como a gente já conversou anteriormente, eu preciso que metade do material genético vá para uma célula e metade do material genético vá para outra célula. O DNA, o material genético, é um filamento longo. Nas células humanas existem 46 moléculas de DNA. Quando elas passam pela intérfase e duplicam, eu formo então 92 filamentos de DNA. É muito filamento num espaço pequenininho que é o núcleo. Imagina o seguinte, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se você tem uma caixa com 10 cores de lã, só que tá tudo emaranhado, tudo misturado, e eu pedi para você fazer 10 cachecóis diferentes, com 10 cores. Olha o trabalho que você vai ter. Em primeiro lugar, você vai precisar separar cor por cor, enrolar, enovelar, para depois conseguir fazer o seu cachecol. Agora, se você pega uma caixa já com as lãs, as cores todas separadinhas, fica muito mais fácil de você pegar uma cor, escolher uma cor e começar a tricotar seu cachecol, não é verdade? Então a célula vai fazer esse trabalho. O trabalho da célula, nesse momento, vai ser começar a enrolar as moléculas de DNA, os cromossomos, aqueles filamentos longos, para ficar mais fácil de fazer a separação de forma correta, sem estar tudo misturado, tudo muvucado ali dentro. Então é por isso que vai dar início ao processo de condensação ou espiralação dos cromossomos. Mas é só o início. Bom, outra coisa que vai acontecer é o desaparecimento do nucleolo. O nucleolo, ele começa a se desintegrar e os seus componentes, como ele é formado de RNA ribossômico, ele começa a se dispersar no citoplasma e constituir novas organelas, novos ribossomos. Outra coisa que vai acontecer é o início da formação das chamadas fibras do fuso. Gente, é muito comum a gente comparar a célula nesses processos de divisão com o globo terrestre. Então nós temos no globo os polos e nós temos aquelas linhas que determinam os horários, a diferença de horário de um lugar para o outro no mundo, que são as linhas que são chamadas de fuso. Então a gente também chama de polos, linhas do fuso, região equatorial, tudo isso eu vou falar no processo de divisão celular, tá? Então o que vai acontecer, gente? Os centríolos são aquelas organelas únicas na célula animal. Essas organelas, lá na intérfase, ela duplicou, então um centríolo virou 2. Nesse momento da prófase, os centríolos começam a ter a formação em volta deles de uns filamentos de proteína. Essas proteínas são chamadas tubulinas e no primeiro momento elas estão dispersas no citoplasma. Quando a célula entra em prófase, elas começam a polimerizar. Então essa polimerização vai fazer com que uma tubulina se encaixe na outra, formando um longo filamento. Só que nesse momento, na prófase, acontece o início da formação desses filamentos. Quando a gente tem esse início de formação aqui, onde os filamentos ainda estão curtinhos em volta do centríolo, a gente chama isso daqui de fibras do áster. E essas fibras do áster que vão crescer, vão aumentar, elas vão fazendo com que os centríolos eles se afastem um do outro e migrem para as regiões dos polos da célula. Então, ao mesmo tempo que as fibras do áster estão sendo formadas, que vão constituir a chamada fibras do fuso, elas vão jogando os centríolos para polos opostos da célula. Vai ficar um em cada extremidade. Muito bem. E o que mais que vai acontecer? E aliás é por conta da formação das fibras do áster que a gente chama esse tipo de mitose astral. As células vegetais, como elas não têm centríolos, elas não formam essa estrutura, a gente vai conversar mais pra frente, por isso ela é chamada de mitose anastral, ok? Muito bem.
E, por fim, o desaparecimento da carioteca. Então, a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, ela começa a se desfazer e se dispersar no citoplasma. Por que que isso acontece? Porque a ideia é que as fibras do fuso se liguem aos cromossomos para poder fazer a sua separação. Como os cromossomos estão dentro do núcleo, se eu tiver a carioteca em volta deles, as fibras do fuso não vão conseguir chegar lá. Então a carioteca se desfaz e ela permite então a comunicação das fibras do fuso com os cromossomos. E esse evento, o desaparecimento da carioteca, marca o fim da prófase e início da segunda fase, da metáfase. Por que a metáfase tem esse nome? Porque nesse momento os cromossomos começam a se movimentar num processo denominado metacinese. O que é a metacinese? Os cromossomos começam a migrar para essa região equatorial da célula, que a gente chama de placa metafásica, por isso, metáfase. Nesse momento, enquanto os cromossomos estão se alinhando na placa metafásica, as fibras do fuso crescem o máximo que elas conseguem, atingindo o seu máximo desenvolvimento. A gente consegue perceber algumas fibras do fuso atravessando de um polo a outro da célula e outras dessas fibras ligando-se ao centrômero dos cromossomos. E como que as fibras do fuso se ligam ao centrômero dos cromossomos? Através de um conjunto de proteínas que forma o centrômero dos cromossomos, que é chamado de cinetócoro. Então é através do cinetócoro que acontece a união das fibras do fuso. E eles vão ficar assim até a próxima etapa. Nesse momento, os cromossomos, eles atingem o seu máximo grau de condensação ou de espiralação. É por isso que é a fase mais visível dos cromossomos quando a gente analisa uma célula no microscópio. O momento que a gente consegue visualizar o cromossomo com mais clareza é nessa fase aqui de metáfase. É pelo fato dos cromossomos estarem no seu máximo grau de condensação. Quando a gente quer fazer uma análise do cariótipo, dos cromossomos de uma célula, essas células elas são tratadas com uma substância chamada colchicina. Vem cá para eu te explicar como que a gente consegue construir um cariótipo. Eu coloquei aqui um esquema para vocês, para a gente entender como que acontece a montagem de um ideograma. O ideograma é a representação de um cariótipo. O cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. E o ideograma é a imagem que representa esse cariótipo. Então, vamos entender como que um ideograma é formado, é produzido. Células, especialmente glóbulos brancos, ou se a gente estiver falando de um embrião, células do saco amniótico, que são retiradas no exame de amniocentese, são induzidas a passar pelo processo de divisão. Então, elas iniciam ali o processo na prófase e passam para a metáfase, a segunda etapa do processo de divisão. Nesse momento, é adicionada a essas células uma substância chamada colchicina. A colchicina, ela tem uma característica de interromper a formação do fuso mitótico, mas ela permite a condensação dos cromossomos. Isso significa que eles vão continuar se condensando, se espiralando, porém, a não formação do fuso mitótico faz com que o processo de divisão celular seja congelado, seja estagnado na metáfase. Essa substância, ela é ótima porque ela permite a condensação. E quanto mais os cromossomos estiverem condensados, ou seja, quanto mais eles estiverem enroladinhos, melhor é a visualização no microscópio. E por isso, nesse processo, nessa etapa de metáfase agora congelada, a imagem dos cromossomos, ela é fotografada. Então, a partir dessa imagem, os cromossomos, eles são organizados. E como que acontece essa organização dos cromossomos? Pelo tamanho e pela posição dos centrômeros. Então, acontece mais ou menos o seguinte.
Os cromossomos menores são alinhados com seus pares. Os cromossomos maiores são alinhados com os seus pares, então cromossomos do mesmo tamanho são alinhados com os seus pares. E a posição do centrômero também influencia na hora de determinar o par do cromossomo. Repara na próxima imagem que eu trouxe para vocês, para mostrar como que é um ideograma. Então, nós temos aqui um ideograma normal do sexo masculino. Então, isso está representando um homem. Como que eu sei que é um homem? Os cromossomos sexuais, nós temos, a espécie humana tem um par de cromossomos sexuais. No caso dos meninos, eles são cromossomos diferentes. Então, nós temos o X e o Y. Se fosse uma mulher, teria aqui 2 cromossomos X iguais. Esse ideograma, ele representa um cariótipo normal, porque os cromossomos estão pareados, eu só tenho 2 representantes de cada tipo, então ele mostra para mim que é um cariótipo normal. Reparem que nesse cariótipo, os cromossomos eles estão alinhados, eles estão pareados por tamanho e por posição do centrômero. E por convenção, ele começa, o primeiro par de cromossomos é o maior, e o último par é o menorzinho, exceto o par de cromossomos sexuais. Ter o cariótipo, ter a imagem, o ideograma, é importante para verificar se existe alguma anomalia genética, alguma aberração cromossômica em determinados indivíduos. Por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, como o próprio nome diz, é uma trissomia, ou seja, eu tenho um cromossomo a mais, formando um trio, lá no par 21. Então, nesse caso, eu teria mais um cromossomo compondo aqui esse cariótipo, o que caracterizaria a síndrome de Down. Bom, seguindo então o processo de mitose, a célula sai da metáfase e vai para a anáfase, a terceira etapa. A anáfase ela é caracterizada por 2 eventos mais importantes: o encurtamento das fibras do fuso e, por consequência, separação das cromátides irmãs. Então, aquelas fibras longas de tubulina que formam um fuso mitótico, agora elas começam a encurtar. Então, a partir do centríolo, as proteínas elas vão encurtando. Quando elas encurtam, elas promovem a ruptura do centrômero dos cromossomos. E é por isso que as cromátides irmãs se separam. Quando elas se separam, vai cada cromátide para um lado, para um polo da célula. E a consequência disso é que eu vou promover a separação desse núcleo, o processo conhecido como cariocinese. Então, na telófase, que é a 4ª e última etapa da mitose, acontece o fim da cariocinese, ou seja, da separação do núcleo das células. No momento da telófase, gente, tudo que desapareceu, tudo que sumiu ao longo do processo vai retornar. Então, eu vou ter o reaparecimento da carioteca, o reaparecimento do nucleolo e eu vou ter a desespiralação ou descondensação dos cromossomos. Então, eles deixam de estar enroladinhos e voltam a formar aqueles longos filamentos. Lembrando, gente, quando um cromossomo duplicado se separa, as cromátides irmãs dão origem a 2 novos cromossomos, porém com estrutura simples e não duplicado, ok? Então, a gente continua chamando de cromossomo. Então, eu vou ter um conjunto cromossômico aqui e um conjunto cromossômico aqui. Em volta de cada conjunto cromossômico, eu vou ter a formação de uma nova carioteca, o nucleolo reaparece e reparem que ficou um centríolo em cada região. Agora, um outro evento muito importante que acontece aqui na telófase é a chamada citocinese. E no caso das células animais, a citocinese é dita centrípeta ou por estrangulamento. Vem cá que eu vou explicar. Nessa região intermediária da célula, começa a se depositar uma grande quantidade de proteínas contráteis, actina e miosina. A gente fala muito dessas proteínas quando estuda célula muscular. Essas proteínas, elas vão começar um processo de contração e nesse processo de contração, ela começa a puxar
a membrana plasmática fazendo uma constrição, um estrangulamento. Então a gente diz que a citocinese ela é centrípeta porque ela acontece de fora para dentro. Isso acontece até que as membranas plasmáticas se fundam e se separem. Nesse momento, eu vou ter a formação de duas células. Agora vem aqui e conta comigo. Essas duas células que foram formadas, que vão ser formadas quando o processo de citocinese finalizar. Elas são células haploides ou diploides? Bom, se eu tenho pares de cromossomos, eu tenho células diploides. Então, são duas células diploides. E quantos cromossomos eu tenho? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, uma célula diploide com 4 cromossomos. E aqui, 1, 2, 3, 4. Outra célula diploide com 4 cromossomos. Cumpriu o objetivo da mitose, que é manter a ploidia e manter o número de cromossomos constante. E aí, gente, deu para entender? Fez sentido essa sequência na cabeça de vocês? Eu espero que sim. Esse gráfico é muito comum de aparecer nos exercícios. Repara que ele mostra a quantidade de DNA com relação ao tempo. E ele determina o que acontece em cada etapa do ciclo. Então, se a gente analisar com bastante cuidado, a gente consegue perceber o processo de duplicação do DNA, no qual a quantidade de DNA, de moléculas de DNA, dobra. E depois disso, no processo de divisão, após a anáfase, acontece a separação das cromátides irmãs e, nesse caso da mitose, ele volta a ter o mesmo número de moléculas de DNA que ele tinha inicialmente. Bom, eu espero que você tenha entendido o processo de mitose. Ele foi um pouquinho mais detalhado, mas isso vai facilitar na hora da gente assistir a próxima aula, que é sobre meiose. Os processos são muito parecidos. Se você tem dúvida, escreve aqui para mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você gostou da aula, escreve aqui para mim também. A gente vai para a próxima aula sobre meiose e eu espero você, hein? Vem comigo? Beijo, até a próxima!